Nesse episódio do podcast do Publish News, conversamos com a jornalista e empresária Lilian Cardoso. Ela se especializou em divulgação de livros desde 2010, quando fundou a LC Agência de Comunicação, empresa 100% voltada para o marketing editorial e consultoria para editores e autores. Agora Lilian lança o Livro Secreto do Escritor, da Citadel, em que fala sobre os bastidores do mercado, detalha estratégias de produção, lançamento e divulgação de livros, desmistifica as listas de mais vendidos, entre diversas outras dicas para escritores e editores iniciantes, ou simplesmente em busca de novas informações. No podcast abordamos também a insistente importância da mídia tradicional e das redes sociais no trabalho literário e editorial, além dos eventos presenciais, do TikTok, do trabalho com autores independentes e dos erros e acertos que cometemos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pobnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 294 do podcast do Publish News, do dia 6 de novembro de 2023, gravado no dia 31 de outubro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar na nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Lilian Cardoso. Bom, a gente está aqui então com a Lilian Cardoso. Lilian, obrigado por ter aceitado o convite, participar aqui com a gente do podcast do Publish News. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu sei que, né, você cita o Publish News no livro algumas vezes, né? Então é bacana aqui a gente conversar sobre isso. Mas o que eu queria começar perguntando, né, pedindo para você contar um pouco para a gente do seu início no mercado editorial, né? Porque, obviamente, a gente sabe que cada história é uma história, mas você trabalhou com outras coisas antes, né? Foi isso? Conta pra gente como é que você chegou no mercado editorial, por favor. Ah, que legal. Eu comecei em 2008 na geração editorial. Inclusive, já mandei um livro para o Imediato, porque ele faz parte de todo esse início, né? Ele que me deu a oportunidade para trabalhar na assessoria de imprensa, quando a editora ficava ali no centro de São Paulo, ali na Major Quedinho, na frente do Diário de São Paulo, e eu comecei já na geração com livros que estavam na lista dos mais vendidos. A gente divulgou Honoráveis Bandidos, que era o que saiu na capa, não sei se você lembra. E eu já comecei na assessoria com polêmica, pauleira, mídia para cá, mídia para lá. E foi uma escola muito boa, porque eu me formei em jornalismo em Santa Catarina, onde eu voltei a morar agora. Meus pais eram para cá, né? Eu sou paulistana, meus pais eram para Santa Catarina. E depois eu quis voltar para São Paulo. Eu fui e voltei. E aqui eu trabalhei em jornais, fiz aquela escola do jornalismo, né? Trabalhei como estagiária no jornal, cobri buraco de rua, né? Inauguração de postinho da cidade, fiz de tudo isso aqui em Santa Catarina, matéria de economia, política. E depois do jornal eu tinha essa vontade com o mercado do livro, eu mandei e-mail para várias editoras. E aí o Imediato aceitou. Eu falei, olha, só sei que eu gosto de livro, que eu gosto de escrever, gosto de falar. Ele falou, vem para cá. E aí, com ele, com a editora, eu fui aprendendo, né, a fazer divulgação, a organizar lançamento, levar o banner no lançamento. Quando eu comecei em 2008, algumas coisas eram um pouco mais artesanais. A gente, às vezes, faltava livro, a gente levava a caixa de livro, né? Não tinha toda a distribuidora e tal, eram algumas coisas mais artesanais.
E eu vivi o livro, Guilherme, 2 anos intensamente na geração, quase que 2 anos, trabalhando com lançamento, trabalhando com autor, e dentro de uma editora, quem começa na assessoria faz de tudo, né? Então eu tive a oportunidade de ajudar em muitas coisas. Trabalhei com meu amigo lá, com o Marcos Torrigo, com a Fernanda, e aí depois eu tive que tomar uma decisão, porque ou eu iria para a parte editorial ou para a parte da assessoria. E aí foi então que eu tive o Omar, né, que na época trabalhava na Garimpo, depois que ele foi para Thomas Nelson. Ele falou: Lília, me conheceu por causa de um texto na internet. Falou: por que você não abre uma agência? E aí tudo começou em 2010, enfim, com o mercado cristão, aí foi indo, aí as coisas foram indo, indicação. Estamos aí há 13 anos com a agência. Legal. E é engraçado, né? Porque essa decisão geralmente vai no sentido contrário, né? Quando tem um jornalista trabalhando com livro, seja numa editora ou cobrindo e tal, geralmente o movimento é em direção ao editorial, né? E Sim. você decidiu ficar na comunicação. Vou te dizer que, como acho que para todo mundo, né? A gente pergunta, e se, né? E se? Mas eu, trabalhando dentro da editora, eu trabalhava com muitas agências em São Paulo. Às vezes tinha autores famosos, tal, que tinha essas grandes agências, né? As agências que a gente sabe que tem muitos nomes de prestígio. E quando elas vinham trabalhar com o livro, eu percebia que eles não sabiam muito do livro, né? No livro, às vezes, o press kit ficava mais caro que o livro, e o press kit ficava mais bonito que o livro, e o pessoa que receber ia dar mais valor para o press kit do que para o livro. E até a forma de abordar para conseguir colocar um autor na mídia, vocês sabem, né? A gente tem todos esses desafios, porque pautas de celebridade, política, né, a pauta de polícia, enfim, são outras que entram muito mais do que o livro. E aí eu percebi que para a gente conseguir colocar o livro na mídia, tem que ter uma certa, não só insistência, né, mas tem que ter saber elaborar pautas, né, que é o que o jornalista precisa. Porque só mandar o título, a capa, a sinopse, não, né, você sabe, né, Guilherme, quantas pautas por dia você não recebia lá no jornal, né? Então é um furar bolha, assim. E eu acho que eu fui gostando disso, sabe? Consegui emplacar. Eu lembro quando saiu minha primeira matéria na Isto É, que eu fiquei super feliz, 2 páginas. Eu acordava de manhã para ir na banca para comprar os jornais ou as revistas. Então, quando um cliente saía assim, uma página no Estadão, meu Deus, não é ilustrada, então, não é ilustríssima. No Jô, levei autores no Jô. Então, eu fui mordida por isso. Eu comecei a gostar desse desafio. Acho que foi isso, né? Acho que a gente, no jornalismo, tem um pouquinho de gostar de ser desafiado. E dando continuidade nessa linha, né, Lilian, na assessoria especificamente, né? Você consegue mensurar o impacto que uma matéria, que essa página no jornal, que essa talvez entrevista no jogo, que acho que era mais importante, mas quanto uma nota ou qualquer tipo de espaço que você tem na mídia tradicional, você consegue mensurar ou conseguia mensurar quando era, né, eram outros tempos, nas vendas dos livros? Ai, Fábio, bom te ver de novo, né? A gente já se encontrou em outros momentos da carreira. É muito boa a tua pergunta, porque tu sabe que hoje, eu consigo defender muito mais o valor de uma pauta, de uma mídia, de uma nota no Publish News, de uma nota na Veja, ou de uma participação de autor, sei lá, quando um influenciador divulga ele num canal né, no Instagram, por exemplo, ou um TikToker, do que antes. Porque quando eu comecei, nós tínhamos assim muito, não era tão claro como é hoje o marketing digital, né? A importância dessa presença digital, a gente sabia que tinha que ter, as editoras já tinham, né? A intrínseca muito à frente no Twitter, as editoras já nas redes sociais, a gente não sabia como usar a mídia social para isso, né? As mídias, aliás, as mídias impressas para isso. Então, eu fui muito cobrada por muitos anos, né? E faz parte de todo mundo é cobrado na sua área, né? Então, quando um livro não vendia, né, Fábio? Então, quem que errou? O editor que errou na capa, o comercial que não vendeu e não colocou no tempo certo, ou a assessoria que não conseguiu muita mídia. E às vezes tinham livros, gente, que saíam muito na mídia, muito, a gente era muito cobrado, saía, assim, ó, a gente não podia nem mais ligar o jornalista para pedir, porque né, a gente insistia bastante, saía muita coisa e às vezes aquele livro não representava vendas. Então, às vezes, o título, o conteúdo, o livro, alguma coisa ali escapou
no planejamento que se soma, né? O livro é um conjunto de várias pessoas que trabalham nele. Eu sempre falo, eu trabalho e já trabalhei para vários best-sellers, mas eu nunca fiz um best-seller sozinho. Eu sou muito humilde em relação a isso. Mas eu entendo que, assim, ó, às vezes eu tive autor já que foi no Jô e não vendeu. E já tive autora que, por exemplo, saiu bem específico para contar para vocês. Teve uma matéria de uma autora nossa, isso me marcou bastante, que era o livro dela super específico, tipos de tecidos. E a gente conseguiu uma matéria no jornal da USP. E uma professora de moda viu essa matéria e fez uma compra grande casada com os alunos para a faculdade. Então, assim, essa coisa da compra, eu fui começar a entender assim, né? Eu já divulguei livro até de energia eólica, né? Então, o nicho, entender o tempo. Só que hoje, a importância da mídia, ela vem muito para essa coisa da autoridade, né? A gente ainda tem isso, né? A mídia é uma fonte confiável. Então, assim, por exemplo, quando eu saio na nota lá que meu livro foi lançado na Veja, eu pego aquela informação, jogo na minha rede social, jogo para minha comunidade e falo, olha, tem pessoas falando sobre o meu livro. Então, quando eu comecei a estudar marketing digital há 5 anos, né, que tem toda a questão do curso e tal, o que eu falei, espera aí, o meu trabalho tem um outro valor, não só essa cobrança de vendas. Porque para um livro vender, é um conjunto, né? Eu tive livro, gente, por exemplo, que saiu muito na mídia, mas não estava cadastrado corretamente no site das livrarias, não estava nas livrarias físicas, então a gente sabe, jornada do consumidor, 7 vezes, a pessoa tem que ter impacto várias vezes com o livro antes, então ela escutei na rádio, né, igual minha mãe, escutou uma entrevista na rádio, ouviu a autora, depois ela foi no shopping, viu o livro na vitrine, depois ela vê de novo numa entrevista, daqui a pouco a amiga dela tá lendo, que é o marketing boca a boca, aí soma tudo isso, tem a compra. Então, hoje, assim, eu te digo que eu já escutei de um editor, vocês vão gostar acho que disso, que esse marketing de esperança, né? Que vai fazer esse trabalho de mídia de esperança, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, de fato, o autor, a editora tem que investir, porque se ela não faz isso, ninguém vai ficar sabendo, né? Então, a gente tem as ferramentas né, tem essas métricas do ROI, né? Quanto seria essa centimetragem dessa matéria se fosse pago em publicidade? Mas no fim, Fábio, eu gostaria muito de ter essa resposta, assim, mas eu sei que impacta porque os clientes falam isso, né? Já tive, o que aconteceu hoje? Está vendendo pra caramba no nosso site. Meu, isso é uma matéria lá na Folha e tal. Mas não é todo autor que sai a matéria na Folha que vai ter esse impacto de vendas, né? Então, não sei se eu mais enrolei do que expliquei, mas a gente vive nesse dia a dia aqui, tentando, né? Acho que quem é do marketing, quem é da área da comunicação, até os editores, né? Todo mundo fica buscando, né? Esperando esse novo boom de vendas e a gente vai tentando tudo que é coisa, né? Tudo que é estratégia. Claro, o marketing não é uma ciência exata, né? Não existe Não, exatamente uma porque forma, a assim, gente. são alguns elementos, né, Lilian, que eu acho que você explora vários deles no livro. Sim, sim. Mas, mas eu queria insistir, assim, porque você falou, por exemplo, que um dos usos, né, que seria novos, por exemplo, a partir de uma repercussão numa mídia tradicional, né? Então é isso, seria sai uma nota em algum veículo tradicional, numa revista, aí você joga para a comunidade nas redes sociais e tal. Mas com base na experiência que você construiu e nesse tempo que existe a agência vai fazer 14 anos, é isso? Fez 13 esse ano, né? Isso, fez 13, em É, janeiro faz 14. isso. Com base nesse tempo, você acha que dá para falar assim num declínio da importância da mídia tradicional ou da assessoria de imprensa na divulgação do livro? Boa Então, também. é possível dizer que a importância dos jornais e revistas tradicionais, ou outros espaços de mídia também, né, como TV e rádio, por exemplo, Total. decaiu na divulgação Claro. de livros? Muito, a gente chora que cada revista, né? A gente tem, eu falo, a gente quando deixa só de ficar impressa, que eu já passei por isso, ok, o problema é quando some do digital, do online, porque a gente já pensa, é demissão, é menos conteúdo de qualidade, né? Porque a gente só fica com essas informações da rede social, enfim. Então, primeiro que eu, como jornalista, sempre sinto muito quando algum veículo de comunicação deixa de existir, né? Mas com a parte por exemplo, assim, ó, tem outras coisas no livro, eu falo muito isso do movimento. Dá para cortar? Ou vai direto? Minha filha acabou de entrar aqui. Tudo bom, filha? Tá bom. É que ela não podia entrar discreta, sabe? Ela tinha que dar. Aí eu me desconcentrei.
Tem uma parte muito bacana que, por exemplo, assim, não que eu quero ser a poliana, ver todo o lado bom da vida, mas assim, eu tive que sempre me reinventar. Então, a gente está com poucas opções de entrevista. Por exemplo, nossa, o Jô Soares, a própria Ana Maria Braga, não sei se vocês lembram, levavam os autores. De repente, só o café da manhã virou, tudo bem, nada contra, mas virou chamar os próprios globais ou o BBB da vez e a gente acabou reduzindo, né? O Pedro Bial, que também vai chamando só mais os autores ali da casa. Então, foi super reduzido. A gente tinha um programa da Leda Nagli na TV Brasil, que era super legal, agora ela está no YouTube. Então, o que a gente foi fazendo aqui na agência? Onde estão os podcasters, né? Onde estão os novos canais? O que a gente tem de YouTubers? Então, por exemplo, hoje na agência nós temos 4.000 contatos só de perfis literários que falam de livros. Gente, é muita coisa, né? Então, esses movimentos dos IGs literários, os TikTokers, que a gente adora, ajudam muito. Então, a gente teve que começar a olhar para essas novas mídias, mas, assim, a gente ainda tem as mídias tradicionais, que para os clientes ainda é muito importante, sabe? As revistas de negócios, o próprio Publish News, né? Todo cliente gosta de sair no Publish News. Então, essas mídias sempre ajudam. E o que eu vejo hoje, para contar para vocês, que faz muita diferença, é o tal do nicho, né? Então, o meu cliente que fala de marketing, sair no portal de marketing, sair no meio mensagem, ok. Negócio, sair na área de negócio. Saúde, sair na área de saúde. Então, além desses novos canais, e tem uma coisa, diferente do movimento que a gente viu do impresso, do jornal, né, que muitos fecharam, cadernos de cultura, então, né, deixaram muitos de existir, uma coisa boa que aconteceu é que não morreu o rádio, gente. É impressionante como a LC ainda trabalha com rádio. E o rádio é muito bacana, porque o autor fala pra gente no mesmo dia, nossa, veio uma pessoa no direct do meu Instagram pedir uma parceria, fui chamado para uma palestra, teve uma aluna minha que foi chamada para uma palestra porque deu uma entrevista na rádio do interior. Então, o rádio, eu digo assim, que esse movimento que a gente vê do podcast, dessas gravações como a gente está aqui no Zoom, se manteve de um jeito assim muito feliz, né? E é uma pena que os cadernos deixaram de existir, e eu acho que o movimento dos TikTokers veio mostrar que tem gente querendo ouvir sobre. Então, o que aconteceu com esses canais? Será que foi falta de investimento e tal? Porque se esses TikTokers, como a gente, né, tem acompanhado os trabalhos, tem falado tanto de livro e tem público, então a questão não é público, né? Então, essas coisas que a gente fica aqui do lado de cá filosofando, mas a assessoria mudou bastante hoje. Hoje a gente não trabalha só com. Até um cliente me falou: ah, Lilia, tu tinha que mudar o nome, né? Aquele, você não faz só assessoria de imprensa, porque vocês fazem trabalho para influenciador, para outros canais, enfim, né, os podcasts e tudo mais. Lilian, continuando nisso também, né? Tipo, já dando nessa temporalidade da importância da mídia tradicional e hoje uma mudança ou um declínio, depende acho que principalmente do tipo de leitura que a gente está falando, né? Como que é possível trabalhar nesses perfis literários, trabalhar na rede social, né? Tipo, a ascensão do TikTok, como antes era de um público mais jovem, mas hoje você vê muita gente, quer dizer, um público muito maior de todas as idades também, né? Como que é trabalhar com essas pequenas bolhas também, né? Porque acho que tem uma outra coisa interessante, hoje em dia você vê muita gente famosa, tipo, de milhões de pessoas, de seguidores, etc., que você nunca viu falar, mas dentro do seu nicho fala com muita gente, né? Tipo, então são essas bolhas. Como trabalhar com elas e conhecer todas elas para falar de um livro, como você falou, de energia eólica, né? Como que se comunicar com essas pessoas? É um trabalho que eu digo bem de formiguinha, assim, né? Eu vejo que a gente fica muito plural na faculdade de jornalismo, né? A gente sai da faculdade assim, vamos trabalhar para, né, com que área, né? Uns viram assessores parlamentares, ou né, cada um vai para uma área. E no livro é isso, sabe? O livro chega aqui na agência para os jornalistas, para os publicitários, e às vezes vem temas que a gente, assim, um tema novo, às vezes um tema muito específico. E realmente dá trabalho, sabe? A gente tem que buscar de uma forma ainda artesanal, assim, sabe? Quem que fala desse tema? Quem... E com a internet é muito legal, porque a gente sempre descobre, assim, como você falou, eu estou agora mesmo em contato. Hoje eu mandei 2 mensagens e eu faço ainda isso, sabe? Eu me intrometo, mais que eu tô com os negócios do curso, eu me intrometo na assessoria pra caramba. Eu mandei para um senhor que eu acompanho nas redes sociais, que ele fala de vendas.
E ele tá com quase 500 mil pessoas no Instagram dele. É um senhor, um vendedor, um representante de anos, falando de dicas de vendas. Então, eu vou mandar uns livros de um cliente para ele, que eu tenho certeza que a hora que ele falar, nossa, vai bombar e vai vender bastante os livros do meu cliente. Mas, assim, com o nicho é isso, a gente faz um trabalho de pesquisa mesmo, sabe? Vai para o Google, vai para a rede social, mas o autor que está conectado com o público-alvo dele, nossa, ele é perfeito para trabalhar com a gente, porque ele já direciona, né? Ele já fala assim, olha, essa instituição aqui pode apoiar a gente, é melhor eu fazer o meu lançamento nesse local aqui do que numa livraria, porque meu público está ali, então a gente vai atrás do público e não faz o público vir atrás da gente, né? Principalmente assim, quem tem livros que dá para ir para a academia, para as instituições de ensino. A gente incentiva muito isso, sabe? Em vez do autor ficar na livraria esperando o leitor, ele ir até, né? E ocupar os lugares, enfim. Mas é bem assim, tem que cada caso olhar e estudar e fazer um plano de marketing. Agora, para a cultura, eu vou dizer assim, para a gente, hoje isso é até mais fácil, tá? O nosso desafio hoje é a ficção. A ficção que a gente tem que, assim, por exemplo, não a ficção de mercado, né? Aquela que é mais pop, que tá no TikTok, ou aquela do best-seller, ou dos próprios influenciadores digitais. Eu digo aquela ficção, assim, bem literária, sabe? Aquela ficção de prêmios, aquela que a gente quer colocar lá, encaixar no Jornal Rascunho, ou na 451, porque eu tenho poucos espaços. Então, onde está esse público que gosta dessa literatura? Né, ela não tá ela não fica o tempo todo no Instagram. O que que ela tá, onde ela está frequentando? O que que ela está lendo? Será que eu vou para o LinkedIn? Então, a ficção, que eu diria assim, essa ficção raiz, assim, é a mais difícil para a gente divulgar, mas a gente vai furando bolha, né? Uma das coisas que tem ajudado muito são as leituras coletivas que a gente faz. A gente reúne um grupo de pessoas daquele tema, e aí a gente consegue as avaliações para o autor, enfim, então a gente tem buscado, assim, mas não ficção é mais fácil. Ah, legal. Isso, apesar de ser uma percepção, assim, né, mais geral, de que dessa ficção, né, desse estilo que você falou, realmente é mais difícil, mas, enfim, é legal ouvir isso no É, sentido até poesia, de um meio que um é, poesia, diagnóstico, assim, né, porque, poesia, contos, tudo que, é, assim, a gente já tem um pouco mais de... Mas aí a gente incentiva o autor, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que lê as poesias dela no Instagram, que até preciso, eu sempre, né, indico para os amigos e tal, e ela está conseguindo muita audiência, ela lê a poesia dela. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Eu acho que é isso, assim, tem que ir buscando alternativas, assim, porque fácil acho que nunca foi, né? Mas a gente tem que buscar alternativas mesmo para encontrar esse leitor, porque acho que todo livro tem um leitor, né? A gente só precisa fazer dar esse match aí. legal. Outro destaque que você chama a atenção no livro é a atenção que a agência dá também para autores independentes, né? Então eu queria te ouvir assim um pouco sobre as particularidades de trabalhar com autores independentes e diferenças, né, em relação quando trabalha com editoras, por exemplo, né? Porque em questões de resultado, assim, como é, né? Como que é diferente nesse sentido, assim? Assim, na editora tradicional, né? Hoje ele está com as 10 editoras, então o livro vem, o editor pensou no título, né? Veio da gráfica certinho, veio todo o livro pensado por uma equipe toda, né? Então, comercial e tal, então já vem, claro que vem com mais cobrança também, mas para a gente o produto vem mais redondo. E até para o mercado, né? Quando uma mídia recebe um livro de uma editora já conhecida, os jornalistas já recebem melhor, os influenciadores também, então não significa que é menos trabalho, mas eu vou dizer assim que a entrada ela é mais fácil porque o produto já vem com o selo. Falo para o autor, né? Toda editora tradicional, ela já vem com um selo assim de qualidade, né? Pelo menos é o que a gente espera, assim, né? Das traduções, enfim. Agora, o outro independente surgiu exatamente disso, sabe? De eu ver a diferença de uma editora tradicional e de um autor independente. E esse autor chegava muitas vezes na LC querendo exatamente essa pergunta que o Fábio fez, né? Olha, eu tô com 500 livros em casa, então eu queria que tu me colocasse na mídia para eu vender todos eles. E aí, tipo, né? Eu acho que o jeito mais fácil de vender é se eu fosse saindo na rua com ele, panfletando e vendendo do que na mídia só, né?
Então, isso me incomodava muito, porque era muita ligação de gente pedindo ajuda e, cara, por mais que é o serviço da agência, a gente tem colaboradores, tem conta para pagar, não dava para falar para ele, me paga aqui, tu vai sair na mídia e tu vai vender 500 livros. Eu falava, real, olha, tu vai sair na mídia, tu tem que usar essa mídia para tuas redes sociais, mas tu tem que sair para vender, tu tem que ir para feira, tu tem que fazer outras 1000 coisas, porque senão não vai vender. E aí tá, ok, a parte do marketing eu fui estudando, beleza. O que que pegou para mim, gente? A parte do produto mesmo, porque por mais que ele faça todo esse esforço, aí o seu Hubert, eu estava conversando com ele, e aí ele falou, a gente estava falando sobre marketing, estava numa live assim também, ele falou, Lili, mas, porque a gente estava falando, o que que faz para uma pessoa ganhar o prêmio e tal, aí eu já, tem que fazer divulgação, não sei o quê. Aí ele falou, mas também tem que ter qualidade. Aí eu falei, putz, é isso mesmo que eu enfrentei o desafio. Porque na parte do marketing eu ensinei, foi ficando legal, fui estudando, foi dando certo, foi tendo cases de autores dando certo. Só que aí, gente, o livro, quando a capa, assim, eu digo, quando só a capa era ruim, eu conseguia fazer a gente fazia um release bem bonito, mandava foto do botava outra imagem, ia para a imprensa. Então os jornalistas recebiam, que pauta da hora e tal. Me manda foto da capa do livro. Eu, então, não sei o quê. Deixava para fazer a última coisa, né? E é coisas que os autores nem percebem, por exemplo, uma revista como a Vogue. Eu já tive uma vez um livro que não foi divulgado porque ela falou: Meu Deus, essa capa não tem condição. Tava tudo certo a pauta, né? Então, uma revista que para eles é, né, importante, era impressa, na época estava a parte da imagem. E aí eu falei para o autor: Vem cá, então eu preciso pegar esse autor antes. Tu tá entendendo, Guilherme, o que pegou para mim? Porque eles chegavam na agência com o livro pronto. E aí não tinha mais o que eu fazer. E é muito ruim, né? Porque assim, eu tenho muitos autores da terceira idade, uns queridos, que eu acho que tem aquela coisa assim, sabe? Já plantei uma árvore, já tive um filho, agora eu tenho que fazer um livro. E sempre tem histórias lindas para contar. E, infelizmente, como em todos os mercados, tem editoras bacanas que fazem autopublicação com participação, aliás, indico algumas. Mas tem algumas que só tá querendo, tipo, imprimir um livro rápido e tal, e não tá com esse cuidado pro autor. E pro autor, realmente, apesar, né, de falar, o livro, né, o Pedro fala, o livro não é um filho, né? Mas pro autor acaba sempre sendo, né, essa coisa do carinho com o projeto da vida dele. Então eu tinha que ter muito cuidado para falar com eles. Imagina, ele chegou lá, a capa que o neto desenhou, que a família toda opiniou e que estava linda, e daqui a pouco ele liga para uma pessoa que ele nunca viu na vida e fala: Meu Deus, essa capa tá ruim, o título tá ruim, não dá para ler, tá com erro aqui, tá com erro ali. E aí foi onde surgiu o curso. O curso que me ajudou, o curso surgiu dessa dor da agência. Porque a minha equipe dizia: Lili, não dá para divulgar esse livro. O que o Guilherme vai achar quando eu mandar esse livro para ele? Ele não vai dar esse livro. Então, a gente também começou a receber os feedbacks da imprensa falando: olha, gente, adorei a pauta, mas o livro não está legal. Então, esse trabalho que a gente foi construindo, que a gente ainda está, né, está em construção, é para isso, para o autor fazer a mesma qualidade que as editoras tradicionais. E eu acho que isso melhora o nosso mercado, porque quanto mais autor nacional publicar obras com qualidade, né, você que estava aí na Feira de Frankfurt, mais os nossos autores e autoras serão reconhecidos. Aí o que acontece? Um leitor do Brasil faz o quê? Pega um livro de um autor independente, aí vê um monte de erro de português. Aí a história tá, né? O personagem desapareceu do nada, a história se pé sem cabeça e tal. Aí ele vai lá, né, às vezes nas avaliações, vai lá na Amazon, detona, e aí ele fala assim: o autor nacional escreve mal. Ele só tava lendo ficção internacional. Ele pegou um que não era bacana e já ficou com uma imagem. Então eu falo isso, que a formação, o mercado se ajudar, a gente ajudar o novo autor, eu acho que, nossa, ajuda todo o mercado, assim, sabe? Eu não sei se eu sou muito otimista demais em relação a isso, mas eu percebo que os autores agora têm orgulho, sabe, do livro deles, assim, e consequentemente vendem mais, porque ficam mais contentes com o produto final. Não significa que ele vai se tornar o mais vendido, mas ele vai, se ele vender 500 mil, poxa, tá um livro que, sabe, dá para ele entregar numa palestra, dá para ele vender num curso. Então, é mais esse incentivo que a gente tem, sabe, para os autores independentes, porque eles se sentem sozinhos. E hoje, assim, na LC, a gente tem vários autores que é isso, faz o curso, publica 1, 2, 3 independente, e daqui a pouco, quando a gente surgiu um projeto legal, eu encaminho para uma editora, hoje mesmo, a editora falou: Não, eu quero publicar esse autor. E esse autor nem tem muita presença nas redes sociais, mas a editora achou a história super da hora, o autor está escrevendo super bem. Então,
esse carinho que a gente percebeu, né? Que eles precisavam mesmo, porque não adiantava só eu divulgar, eu precisava ajudar ele a construir um livro bom também. No livro você menciona que tem uma certa editora que não aproveita o boom na divulgação de um livro. Sem acho que mencionar nomes nem nada, né? Mas você conseguiria falar o que você acha que as editoras, ou mesmo alguns autores independentes, Uhum. é, cometem de erros na hora de divulgar os seus livros? Ah, vocês queriam uma polêmica, né? A editora não deixou eu colocar os nomes. Não tem problema, não, a gente não precisa saber dos nomes, fica tranquila. Não, não, porque eu pedi para o André lá na Stadel, eu falei, ai, gente, deixa porque os alunos queriam, né? Eu falei, ai, não dá também, né? Porque assim, né? A gente na vida, né, tem que criar amigos, não inimigos, né? Já tem um par de gente que não gosta da gente, você vai criar mais inimigo, né? Então, mas na verdade, eu até queria contar os cases, porque assim, a agência já cometeu, eu mesmo, né? Todo mundo, a gente já cometeu muitos erros. E eu acho tão legal quando a gente compartilha os erros, porque os erros que eu vejo alguns editores brincando, inclusive o André, o Felipe da Planeta, comentam, meu, você lembra aquele livro que a gente apostou um monte, não deu certo. E tudo isso vira aprendizado, né? Então, mas enfim, era melhor não falar, porque senão ia ficar a imagem da editora, né? Mas a minha intenção de contar era me incluir nisso, porque eu já trabalhei em projetos que deram muito certo e outros que não deram certo. E como eu estava trabalhando com o time, eu me incluo nisso. Mas o que acontece que eu vejo, assim, é essa coisa de aproveitar o momento. Eu já tive livros, Fábio, que, assim, era para, vamos supor, para o Dia das Mães. Meu, era para o Dia das Mães. Vocês sabem, não dá para trabalhar com a imprensa no Dia das Mães na semana do Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, eu vou conseguir soltar uma campanha e uma outra nota. Agora, se eu fosse trabalhar para o Dia das Mães, eu precisava de uns 2, 3 meses antes para poder. Porque, assim, outra coisa que o cliente não entende, né? O livro. O livro, a gente tem que fazer uma lista, pegar o endereço, tem o tempo de correios do Brasil. Isso quando o livro não é extraviado, tem que mandar de novo. Então, para o livro chegar na mão desses jornalistas, para a pauta chegar, para fazer todos esses conteúdos, o autor da entrevista, tudo tem que ser antes. Então, assim, eu já foi muito pior, hoje está muito melhor, mas é uma das minhas brigas com os meus clientes, assim, até com os alunos, para trabalhar com um pouquinho de antecedência, porque senão a gente não, né? E o mercado da publicidade é uma escola para a gente, porque você percebe assim, a gente está em setembro, né, desculpa, em outubro, aí fala assim, ai, já tem Natal. Claro, já está aqui, ó, vamos comprar árvore de Natal, vamos comprar presente de Natal. Então, o comércio, a publicidade é muito mais avançada em relação a isso. Então, se fosse uma crítica construtiva para nós, incluindo eu também, já fiz alguns atrasos, pego no pé do meu time, com data comemorativa e tudo mais, a gente tem que ter uma antecipação, porque senão a comunicação, o press kit, as pautas, assim, por exemplo, que eu dou risada, eu pego no pé de todo mundo. Data comemorativa é um clássico, assim, do mercado do livro que a gente erra. Nós, eu falo me incluo, porque eu sou da cadeia do livro, né? A pessoa posta assim, ó, Dia dos Pais. Aí a gente faz um post homenageando os pais, os escritores, ou os pais leitores, os pais professores, no Dia dos Pais. Quando o comércio está falando do Dia dos Pais, 1 mês, 2 meses antes, para você poder comprar esse livro e esse livro chegar no Dia dos Pais. Então, eu vejo que na rede social, no marketing, a gente precisa aceitar mais esse comércio na gente, sabe? Essa coisa do marketing, para poder trabalhar antes. Porque se eu quero presentear meu pai com um livro, a editora precisa estar falando, lembrando que o Dia dos Pais é daqui 3 semanas, 4 semanas, para chegar o livro para meu pai. E não no Dia dos Pais, entende? Então, essa é a minha dor, assim, porque não dá tempo mesmo. Mas a gente se vira, né? Porque quando o cliente vem, a gente não vai, né? Eu tô falando aqui com vocês. O cliente fala, ó, chegou hoje o livro, divulga, só que a gente baixa a cabeça e vai trabalhar, né? Mas eu tô dizendo que no mundo ideal é que a gente tenha essa antecipação e aproveitar os momentos também. E às vezes o autor independente faz muito isso, né? Por exemplo, veio o livro para divulgar a gente da pandemia depois que acabou a pandemia. E ninguém mais aguentava falar da pandemia. Então a gente tinha que falar de saúde, de viver a vida, de qualquer outra coisa, ou do pós-pandemia e não de pandemia. Aí contos, não sei o que da pandemia, depois da pandemia. Então, para a gente que está aqui na mídia, bom, vocês sabem disso, fica difícil, sabe, trabalhar depois que esse tempo passa. Mas é sucesso, inclusive editorial, é timing, né? Tipo, eu odiava também um editor falou assim: gente, olha, domingo é dia de não sei o quê, vamos fazer uma coisa? Eu falei assim: meu, o livro nem vai estar na livraria, não vai dar, imagina se vai dar tempo. Mas enfim.
Tio Guilherme. isso. É isso, eu acho que é isso que a gente precisa, porque o editorial vai trabalhando junto, porque toda a cabeça de todo mundo, assim, o editor tá falando, não, espera aí, esse livro aqui nós vamos passar na frente, porque é Dia dos Namorados é em junho. Então vamos já colocar ele na livraria em maio, vamos lançar ele uma pré-venda em abril, né? Eu acho que isso vem, assim, de todo mundo, sabe? É uma coisa, uma cultura nossa aqui, né? Que a gente tem que melhorar. Timing é tudo, O né? time é tudo, é. Por outro lado, Lilian, um dos capítulos do livro fala justamente sobre o posicionamento na lista de mais vendidos, né? Então, muita gente vem perguntar para a gente no Publish News, como é que entra na lista de mais Na vendidos? lista. E a resposta que eu tenho, que às vezes até é meio curta demais, é assim, cara, tem que vender o livro. Tem que vender, né? Você tem outra resposta para essa pergunta? Então, tu sabe que eu até coloquei ali, né? Não sei se tu viu, eu emprestei a frase de um professor que ele fala que ensina copywriting e marketing digital. Ele tem uma frase que pessoas não são dígitos, para a gente humanizar o nosso trabalho, né? Para não ficar aquela coisa chata do marketing. E aí eu falei para ele que eu ia roubar, e a frase dele, então, ali naquele capítulo tá leitores não são dígitos, né? Então eu trouxe emprestei dele essa frase e trouxe isso para esse capítulo, ó. A lista dos mais vendidos, dois pontos, leitores não são dígitos. Porque quando a gente vê a lista, né, mesmo às vezes as pessoas às vezes falam assim, vendeu muito porque tem aluno, vendeu muito porque era autor internacional e já tinha um público de fora que estava esperando pelo livro. Vendeu muito porque a editora fez uma campanha e tal. O fato é isso que você falou, eu adorei. Vendeu, vendeu. Então, assim, o que eu fiz para entrar na lista foi eu fiz assim um trabalho assim de 4 anos antes. Então eu tô vendendo meu livro já faz há 4 anos. Quando eu comecei a investir na minha rede social e comecei a dar conteúdo gratuito para os autores. Eu acho que no meu Instagram tem mais, sei lá, de mil posts assim, tirando foto da minha filha e do gato, que é pouquinho até, ó, tem mais aqui ó, já são 2.000 publicações. E desde que eu comecei era assim, ó, dica disso, dica daquilo, conteúdo, trabalhando, entregando muito. Aí teve o curso, que também entrega muito, né? Eu brinco, quem é rico é o Zuckerberg, que a gente paga anúncios para as pessoas acharem a gente, né? E você vai. E eu fui formando isso. E aí eu fui ouvindo os autores, né, com as dores que eles tinham. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, esse resultado da lista foi uma formação que eu construí. É claro que tem outros autores que entram na lista de maneiras diferentes, né? A gente vê assim, o Torto Arado veio de um prêmio literário, de uma riqueza literária, assim, de estudos dele. Olha a formação dele, tanto que ele ficou pesquisando para produzir esse livro. Então, cada pessoa entra de alguma forma, né? Igual o pessoal fala, o Cortella, né? Que eu já tive o prazer de divulgar um livro dele. A gente vê o Karnal, a gente vê. Eles construíram uma base de muitos anos para isso, né? Quanto tempo nas faculdades o Cortella esteve, né? Então, assim, alguns, assim, é porque formou o público e outros vão acontecer. Outros livros vão acontecer. Os autores, viu, que esperam o livro acontecer, gente. Eu vou me inscrever num prêmio, eu vou lançar, eu vou esperar ele acontecer. É uma forma de pensar literatura e divulgação, e eu super respeito. Mas no mercado que eu vivo, mesmo as literaturas, né, que vêm de tradução, ou as clássicas, eu falo às vezes, autor, você fala assim, esse livro aqui, né, para o pessoal que é mais cult, da alta literatura, né, não vou fazer marketing porque vai descaracterizar o meu livro. E a gente trabalha para as editoras que fazem os clássicos e tem marketing. Quando você vê uma coletânea da Virginia Woolf com uma capa toda linda, e eu vou e eu compro, mesmo sabendo que está na internet gratuito, eu quero, porque eu quero na minha casa aquela coletânea, eu fui envolvida por um tipo de marketing que é a embalagem daquele livro. Então, meu trabalho é um pouco, sabe, deixar o marketing com uma carinha assim, pensando que é mercado, que a gente está estudando o mercado e vai chegar até o leitor. Então, a lista dos mais vendidos é isso. Eu vejo que é um trabalho de muitas pessoas, né? Que nem o meu agora com a Citadel, teve toda a equipe do comercial da Citadel, teve meu time de marketing aqui da agência que trabalhou pré-venda. Então, os meus alunos compraram, família comprou, que eu fiz, uma família comprar também. Então, foi um movimento, olha,
fiquei criando expectativa durante a produção do meu livro. Então, tem esse trabalho, assim, né? Mas a lista representa as livrarias, né? As livrarias, mas eu tenho gente, por exemplo, autor que é palestrante, que vende pra caramba e vende sozinho, imprime em gráfica, vende, né, muito, assim, e não tá na lista. Então, eu falo, a lista é um recorte. E ela existe para trazer também pro mercado. Acho que é muito legal, né? O movimento dos livreiros estarem acompanhando. Eu acho incrível esse trabalho que vocês fazem, assim, porque é uma forma da gente mostrar para o mercado algo novo que chegou, né? Então, enfim, né? Mas não são, os leitores não são dígitos, a gente tem que cativar cada um, sabe? Cada compra, ela tem que ser cativada. E eu encho o saco de muita gente para comprar. Porque, no, afinal, né, tipo, o boca a boca também realmente é uma das formas mais importantes de divulgar qualquer coisa, né? Total. Então, E assim, o livro tem que estar bom, né? Eu acho que se eu não tivesse confiante, eu estaria com um pouco tipo, poxa, né? Vou mandar para o Fábio, vou mandar para o Guilherme, né? Vou mandar para o pessoal do Publish News, vou mandar para os meus clientes. E aí isso é gostoso, assim, quando a gente se dedica, porque a gente fica com orgulho de divulgar. A gente não precisa ter vergonha de divulgar o nosso trabalho, né? Meu, eu tô assim, fiquei 3 meses no final, assim, sem dormir, sabe? E meu marido não aguenta ver mais nota de rodapé, referência bibliográfica. Incomodei todo mundo da agência, mas tá aí um material legal, assim, tem muitos livros bons de escrita, acho que é legal contar isso, que o meu livro não vem né, eu não sou a pessoa, né, da literatura que vai explicar, né, como faz a quarta parede, não, isso aí a gente tem vários professores maravilhosos, nacionais e internacionais, mas eu sentia que faltava uma obra, gente, exatamente com as etapas do escrever, publicar e divulgar, principalmente publicar e divulgar, que eu não encontrava em lugar nenhum. Então, tudo que a gente tem aí, por exemplo, a parte da gráfica, eu conversei com a minha amiga da gráfica, a parte de direito autoral, eu conversei lá com o Samuel da Câmara Brasileira do Livro. Então, esse livro também, eu preciso agradecer, tem muitos profissionais, amigos meus, né? A Raquel, vocês conhecem, a Raquel me ajudou com a parte da parte do comercial, tá legal, né? O próprio André da Stadel também, editora internacional. Então, eu fui consultando muita gente, assim. Então, esse livro é um pouquinho do que cada amigo sentiu que estava precisando contar, sabe, para esse mercado. boa. Acho que agora, como também a gente estava falando antes, o ano está acabando, né? A gente está praticamente em novembro, quer dizer, quando esse episódio for pro ar, já é novembro, já passou a Bienal, já passou a Feira de Frankfurt, e estamos chegando na Flip, né? E aí é só que vai ser junto da Black Friday, mencionar, obrigado por colocar nessa data, né? A semana da Flip junto da Black Friday, mas enfim. É, qual que, Lilian, para você, e também para encaminhar aqui para o final da nossa conversa, antes a gente faz as indicações, mas que você, como que você pode mensurar a importância dos eventos literários, né, nessa estratégia de divulgação dos livros, Você falou da Black Friday, vou fazer só um parênteses, né? Os anúncios vão ficar mais caros, vou gastar mais para avisar os alunos que eu estou em Paraty. né? Black Friday é desesperador para quem trabalha com marketing, né? É bom e é ruim, né? Mas é porque a gente concorre com esses grandes players, né? Mas enfim, outra Uhum. história. Os eventos literários, assim, nossa, é tudo que a gente precisa, né? E por isso, assim, que a LC, eu preciso cada vez mais investir nesses eventos, ser parceira, a gente está mais abertos a isso agora, né? E eu digo que esses apoios que a gente faz hoje vêm dos próprios alunos que ajudam na comunidade, a gente consegue reinvestir no mercado. E os eventos literários é uma forma de fazer networking, é uma forma da gente viver um pouco esse mercado, conversar, trocar ideias, porque às vezes eu não sei como tá para vocês, eu sinto falta de viver o livro, sabe? De chegar em casa e às vezes ler algo, sei lá, algo que não seja um livro de marketing pessoal, ou de marca pessoal, ou de personalidade, que seja alguma coisa que eu vou ler por ler, sabe? Então, às vezes tem tantos livros de clientes nossos aqui que eu não tenho tempo de ler. Então, às vezes eu sinto um pouco falta de viver o livro. E quando a gente está num evento, numa feira literária, você vai ouvindo história, você vai ouvindo a história por trás do livro, a história do autor, que, né? Eu tive um autor que, inclusive foi no evento do Publish News na Bienal de São Paulo.
Ele levantou a mão e disse que ele era Uber, gente, e ele já tinha vendido 1.000 livros, porque todo mundo que entra no carro dele, ele oferece o livro. Então, eu vejo que tá nesses eventos, assim, faz a gente entender, humanizar, vamos dizer assim. A gente que tá aqui dentro da agência, assim, fechadinho, trabalhando, né, pagando conta, e não sei o quê. Chega lá, você ouve história, porque o livro é isso, né? Então, eu... E, claro, para o autor vender. Os meus alunos gostam muito da Flip, eu tenho uma aluna que ela vende na Bienal, e fala, nossa, na Flip, ano passado eu vendi pra caramba. Então, os meus autores, eles vendem mesmo, sabe? Vendem tudo que é que você possa imaginar, tá? Eles estão, eu estou formando vendedores de livros mesmo, sabe? A gente está resgatando aí o antigo porta a porta da Barça. Olha, os meus alunos estão... E eles frequentam muitos eventos. A única questão que impede, sabe, gente, é o custo de viajar aqui no nosso país, né? Não vou... Vamos ser sinceros. Então, a pessoa que está lá no Nordeste para vir num evento aqui, no, né? Agora vai ter a Feira do Livro de Porto Alegre, que eu vou, poxa, mó longe, caro pra caramba, né? Eu mesmo vou para Flip, né? Estou em Santa Catarina, tem que ir até São Paulo, tem que até. Então, o custo de participar das feiras, eu acho que é o que impede os autores de viver mais o livro, né? Eu não sei qual, não sei qual vai ser a forma, né? Mas eles se esforçam, eles se programam. Eu falo para eles, se planeja, né? Mas e participar da cidade, né? Os eventos na cidade mesmo. Hoje tem as pequenas festas literárias da cidade, eu incentivo eles a organizarem essas festas, né? Mas é muito bacana, é muito legal para poder não só vender, mas para poder fazer network, né? Antes de agradecer aqui para a Lilian, vamos para as nossas indicações. E você, Lilian, tem alguma coisa para indicar para a gente? Tenho sim, ó. No livro, eu falei para ti, né? Tem assim umas 5 páginas de leituras recomendadas, de referências bibliográficas, mas eu vou deixar uma dica que é um livro que mudou um pouquinho a chave, assim, em repensar não só o marketing, mas a minha carreira, que é os livros originais, tá? Do Adam Grant, adoro ele. Aliás, ele tem um outro novo dele, que é o Pense Novo. Então ele faz várias provocações. Aliás, esse livro, até para contar para vocês, inspirou a forma de eu escrever meu livro, que é essa forma de ensinar contando histórias, né? Ensinar com outros exemplos. Então essa fica a minha dica para vocês. Muito bem. E você, Guilherme, o que tem para indicar pra gente? Vou indicar 2 livros que eu tô lendo aqui para mediar um painel que vai rolar também na Casa Publish News, da Flip. Então, um deles é Meus Dias com os Cop, da Chita Hubert. E o outro é Ela Se Chama Rodolfo, da Júlia Dantas. São 2 romances contemporâneos, bem interessantes, lançados pela DBA. E eu vou mediar um painel lá na Casa Publish News, então quem estiver em Paraty, em breve a gente está divulgando também a programação, né, completa da casa. Pode procurar essa mesa lá no meio da programação. Muito bem. E eu vou indicar um podcast que assim, é do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. Acho que é um podcast que foi seminal pro mundo, né, para a podosfera, como se falava antigamente. E agora ele está com uma temporada nova que chama Caso Leandro Bossi. Nunca é um tema muito fácil, que sempre são desaparecimento e provavelmente assassinatos de crianças, né? E eu que tenho um filho pequeno também pega bastante, mas também acho que são histórias que são representativas do que a gente vive, né? Tipo, tem uma coisa que hoje parece até absurdo, mas que era no caso Evandro, foi a filha e a esposa do prefeito foram acusadas de serem bruxas, né? Que tipo, você fala assim, nossa, isso foi na década de 90, não parece que foi na Idade Média. Mas enfim, eu acho que vale muito a pena, o Ivan conta muito bem essas histórias e tipo, como podcast, eu acho que você tem que conhecer Projeto Humanos. E acabou de sair o primeiro episódio, e antes teve até um recap, né? Ele fez 4 episódios para contar do que seria essa história, porque tem a ver com as temporadas anteriores. Acho que é uma forma super interessante de contar uma história que também que gerou um livro e também uma série. Então acho que sempre a gente no mercado também é importante ouvir outras mídias. Tá bom? Lilian, obrigado aqui por passar essa tarde com a gente. Muito obrigada. Adorei, viu, gente? Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu fico muito feliz, assim, de estar aqui nesse espaço, sempre a gente cavando coisas para os clientes, né? Então,
Agora eu tá desse lado até um pouco estranho, assim, mas eu tô muito feliz. Obrigado pelo carinho e pela parceria aí, tá, gente? Valeu, gente.